Fala, garotada! E aí, vamos para mais uma semana de aula, matéria nova, conteúdo novo. Semana passada eu dei um refrigério a vocês tiram lá o Longlen, mas voltei com tudo para trazer conteúdo novo para vocês, porque eu sou desses. Eu sinto falta de eu mesmo, euzinho, falar com vocês, porque eu gosto pra caramba disso. Então vamos lá, gente. Olha só, a gente vai começar hoje a estudar sobre orações subordinadas adjetivas. Nós vimos as substantivas, lembram? Demos uma pausa, estudamos um pouco o artigo de opinião, trabalhamos um pouco sobre o pronome relativo, que é importante para essa matéria de agora. Então, se você não pegou tudo, volta lá em pronomes relativos, que ele é importante, tá? E aí a gente vai começar, então, a ver orações subordinadas adjetivas. Estou compartilhando a tela aqui para vocês. Deixa eu ficar grandinho aqui, porque tão pequenininho assim não tem graça. Minha testa tem que aparecer bastante. Então, vamos lá, gente. Orações subordinadas adjetivas. O processo é o mesmo. Oração tem que ter verbo. Mais de uma oração, mais de um verbo numa frase, período composto, duas orações. Se a relação for de dependência, ou seja, essa oração aqui depender dessa para fazer sentido, eu tenho uma oração subordinada. O período é composto por subordinação. Se essa daqui e essa daqui, mesmo sendo numa única frase, elas funcionam sozinhas, é a relação de independência. Eu tenho um período composto por coordenação, oração coordenada. Já vimos isso. Já vimos as orações coordenadas e já vimos também as orações subordinadas substantivas, que são aquelas em que a oração subordinada exerce a função de substantivo, que pode ser um sujeito, aí ela vai ser subjetiva, que pode ser um objeto direto, aí a oração vai ser objetiva direta, e assim vai. Na adjetiva, ela funciona como um... Isso aí, adjetivo. Muito bom, muito bom. Então, a gente vai ver como é que funciona. Vamos lá. O que é? É aquela que exerce a função sintática de um adjetivo. Quais são as funções sintáticas do adjetivo? Da qualidade, da característica, certo? O adjetivo faz isso. Então, ela vai começar como? Sempre com um pronome relativo. Que, o qual, a qual, os quais, as quais, quem, onde, cujo, cujas, cuja, cujos, quanto, etc. Sempre vai começar com o pronome relativo. Lembrando aqui o conceito de pronome relativo, mas se você quiser pegar melhor, veja na aula anterior. O pronome relativo, ele vai trabalhar somente, ele vai se relacionar com o termo anteriormente dito, ok? Então, eu tenho uma palavra e eu quero retomar essa palavra, eu uso um pronome relativo, para não ficar repetindo a palavra o tempo inteiro, certinho? Então, vamos lá, olha só. Admiro pessoas que se esforçam. Admiro pessoas esforçadas. Veja bem, qual é o verbo aqui nessa primeira oração? Admiro e esforçam. Dois verbos, eu tenho duas orações. Na segunda, quais são os verbos? Admiro e só. Então, aqui eu tenho um período simples, uma única oração, um único verbo. Eu pego esse adjetivo aqui, esforçada, que é uma característica das pessoas que ele admira, certo? Uma característica, um adjetivo, e transformo isso aqui em uma oração. Como é que eu faço isso? Transformo esforçadas em verbo. Esforçam. E aí, eu pego esse que é um pronome relativo, e coloco ele aqui. Esse que se refere a que palavra? Pessoas. Admiro pessoas que se esforçam. Esse que aqui, ó, se refere a pessoas. Ok? Então, que se esforçam tem o mesmo valor de adjetivo de esforçadas. Só que aqui eu tenho um período simples, um único verbo, admiro. E aqui eu tenho um período composto, dois verbos, admiro e esforçam. Admiro pessoas, você entende? Entende. E se eu chegar e falar assim, galera, olha só, que se esforçam, faz sentido? Não. Ou seja, essa oração aqui depende dessa oração aqui para fazer sentido. Então, é uma oração subordinada. Tem valor de adjetivo? Então, ela é subordinada adjetiva. Ok? Outra aqui, ó. O computador japonês causou boas impressões. Quais são os verbos? Causou. Período simples. O computador que é japonês causou boas impressões.
Opa, eu acho que tem uma mudança aí. Ó, eu tenho a palavra. O verbo é e o verbo causou. Tá vendo? 2 verbos, 2 orações, período composto. Só que nesse caso aqui, olha que interessante. A oração, a oração subordinada está no meio da principal. Diferente dessa, ó, admiro pessoas que se esforçam. Oração principal, oração subordinada. Aqui é o contrário. Oração principal, o computador causou boas impressões. Oração subordinada, que é japonês. Perceba que está no meio da oração principal. Ele invade a oração principal e ele rouba a cena. Por quê? Porque esse que aqui é um pronome relativo e tem que se relacionar com a palavra computador. O computador é japonês. Tá vendo? O computador, que é japonês, causou boas impressões. 2 verbos, 1, 2. 2 orações. Subordinado adjetivo. O trabalho é emocionante. É um trabalho emocionante. É o verbo. Tem outro? Não. Então é período simples. Um adjetivo emocionante. É um trabalho que emociona. É um verbo. Emociona, outro verbo. Então aqui já é uma oração. Aqui é só um adjetivo. Aqui, só um adjetivo. Aqui, por conta do vira uma oração. Ok? Fechadinha? Até aqui tudo tranquilo? Se tiver dúvida, me procure no chat. No chat não, no WhatsApp. Tá bom? Ou nos comentários aqui, quem não for meus alunos, que eu ajudo aí se tiver alguma dúvida. Estamos aqui para abençoar. Tenho 2 classificações para as orações subordinadas adjetivas. Elas podem... Tá melhor, tá vendo? A substantiva tem 6. Agora só tenho 2. Então, vamos lá. Explicativa e restritiva. A explicativa, o próprio nome já diz. A oração vai dar uma explicação sobre aquilo que ela está retomando. Já a explicativa, ela vai restringir. Ela vai dizer que aquela informação que ela está dando, aquela característica, aquela qualidade que ela está dando, ela só está dando para aquilo ali. E ela está fazendo uma explicação. Vamos ver com calma. Ó, explicativa. Serve para esclarecer melhor o sentido do termo que se refere, explicando detalhadamente sua característica principal e aparece separadas por vírgula. Exemplo, olha aqui. O problema, que era de fácil solução, deixou os alunos apreensivos. Que era de fácil resolução, está explicando o problema. Ok? Repare que aqui também ela corta a oração principal. Qual é a oração principal? O problema deixou alunos apreensivos. Essa é a oração principal. E a subordinada está no meio delas. Então, essa é a principal. O problema deixou alunos apreensivos. Que era de fácil resolução, explica esse problema. Então, ela vai ser explicativa. Outro exemplo. O aluno que era irresponsável vivia faltando às aulas. E aí eu vejo, eu estou explicando quem é esse aluno. Ok? O aluno vivia faltando às aulas, minha oração principal. E, de novo, a subordinada corta ela ao meio, que é irresponsável, minha oração subordinada explicativa. Vem comigo, outro exemplo. Ó, as missões espaciais americanas levaram o homem a pisar na Lua. Oração principal. Que tinha um cunho político, oração subordinada. Quem tinha um cunho político? As missões. Eu estou explicando sobre as missões. Oração subordinada explicativa. Ok? Já a restritiva delimita, restringe, diminui, afunila o significado do termo anterior. É indispensável ao sentido do período. Veja bem, se eu tirar, as missões espaciais americanas levaram o homem a pisar na Lua. Tudo bem. Agora, para eu entender a oração restritiva, ela tem que estar no jogo. Ah, Felipe,
Aqui, olha só o que você está dizendo, olha que doideira. Os políticos que são honestos merecem nosso respeito. Se eu tirar, fica como? Os políticos merecem nosso respeito. Mas está errado. Por quê? São todos os políticos que merecem nosso respeito? Eu estou dizendo que todos os políticos são honestos? Não. Eu estou dizendo que só merece o nosso respeito os políticos que são honestos. Por isso que ela é restritiva. Ela não abrange todos, ela abrange alguns. E aí ela é importante na oração. Se eu tiro ela da oração, a oração perde o sentido. Porque se eu tirar da oração, eu estou dizendo que todos os políticos merecem respeito. É para comentar? Não é para comentar. Porque não são todos que merecem o nosso respeito. Certo? Ok? Próxima aqui, outro exemplo para vocês entenderem melhor. Ó, ele implantou o sistema que nós desenvolvemos. Ele implantou qualquer sistema? Vários sistemas? Não. Ele implantou, ó, o finalamento aqui, ó. Ele implantou o sistema que nós desenvolvemos. É restritivo, é só um sistema, é específico, é o que nós desenvolvemos. Ok, gente? Tranquilidade? É isso. Olha que maravilha. Acabamos? Não. Agora a gente vai ver bem rapidinho as orações reduzidas, que é o mesmo processo das reduzidas das substantivas, que seria o quê? Eu tiro o pronome relativo, coloco o verbo em uma forma nominal, seja ele particípio, gerúndio ou infinitivo, mas ele continua ali fazendo a questão de restringir ou de explicar, ok? Olha só, o louquinho estava com o cordão amarrado na ponta de uma vassoura. Eu estou restringindo o cordão que ele estava com o louquinho, ok? Amarrado, forma nominal no particípio. Lembram? Gerúndio, NDO, amarrando, brincando, vivendo, fazendo, querendo. Gerúndio. Particípio, terminado em DO. Amarrado, feito é irregular, não esquece o feito. Amarrado, cantado, brincado, ok? E o infinitivo é terminado o verbo como ele é. Amarrar, cantar, brincar, fazer, viver, sonhar, querer, ok? Ok. Então, aqui, olha, não tem a palavra o que mais. E o verbo não está conjugado, está no particípio. Ok? Como é que eu desenvolveria isso? Deixaria de ser reduzida para desenvolvida. Coloco o pronome relativo que e conjugo a oração. Olha o exemplo aqui, ó. O louquinho estava com um cordão o louquinho estava com um cordão que estava amarrado. Olha, eu estava aqui. Que estava amarrado na ponta de uma vassoura. Desenvolvi a oração restritiva. Ok? Ok. Ó, aqui tem a explicação. Quando reduzidas, tem o verbo definitivo, gerúndio ou particípio. O professor observou 2 aulas a discutir no infinitivo. Tá vendo? A discutir baixinho sobre o conteúdo. O professor observou as 2 alunas que discutiam baixinho. Desenvolvi a oração. A menina conversando demasiadamente, a menina que conversava demasiadamente, ok? Tá reduzida, eu desenvolvi. E de particípio, ó, eu comprei uma nova moto lançada neste ano. Eu comprei uma nova moto que foi lançada neste ano. Reduzida de particípio. E aí tem um quadrinho para vocês não se perderem. Ó, reduzida de infinitivo, observei um pássaro a cantar honestamente. Desenvolvo, observei um pássaro que cantava honestamente. De gerúndio, ó, este é o rio poluído, agonizando por tanta sujeira, que agoniza por tanta sujeira. Eu coloco o que, conjugo o verbo, é a desenvolvida. Reduzida de particípio. Aqui estão os contos avaliados, ó, pela comissão julgadora. Aqui estão os contos que a comissão julgadora avaliou. Simples assim, sem mistério. Fechamos a aula. Eu sei que vocês entenderam quase tudo, então na próxima aula vem exercício sobre esse conteúdo. Não deixem de fazer,
ok? Beijo no coração de vocês. Qualquer dúvida, por favor, me chame no WhatsApp. Você que não é meu aluno, mas tem dúvida, fala aqui que vai ser um prazer te responder. Mas não fiquem com dúvidas, ok? Beijo no coração de vocês e fui!